Tem um cara que eu acompanho chamado Adam Walker. Ele é PhD, né, doutor em filosofia pela Universidade de Harvard. E ele fala sobre a leitura lenta também. E eu vi ele falando algo muito interessante, que são 5 formas ou métodos de você começar a praticar a leitura lenta. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nesse vídeo, tá? Eu vou deixar na citação aqui de quem que eu estou falando, tá? Fazendo referência a ele. Só destacando que estas formas não foi eu que criei, foi o Adam Walker, ok? Então, vamos para o vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E se você gostar, curta o vídeo e compartilhe com outras pessoas. Então, o Adam Walker, ele tem um canal no YouTube, fala muito sobre poesia, né? Ele dá aulas de poesia também. Ele é formado em filosofia pela Universidade de Harvard. Okay? E o Adam Walker, ele fez um vídeo falando sobre a leitura lenta. E neste vídeo ele comenta sobre 5 formas de você praticar o conceito de leitura lenta, né, nas suas leituras, na sua vida. Essas 5 formas aqui eu vou comentar com vocês aqui, cada uma delas, ok? Então a primeira forma de você praticar a leitura lenta, né, que muitos já conhecem, a leitura lenta é um estilo de leitura em que você busca resgatar a qualidade do momento da leitura, lendo atentamente, lendo com profundidade e, se preciso, devagar, resgatando aí a compreensão, a retenção do que você está lendo, ok? Então, basicamente, essa é a ideia da leitura lenta. E para você fazer isso, existem algumas formas, né? E essas 5 formas foram as que o Adam Walker deixou no seu vídeo. A primeira delas é ler em voz alta. Há muito tempo atrás, a maioria das pessoas liam falando, né? Inclusive, por exemplo, no tempo de Santo Agostinho, nos primeiros séculos, era muito comum as pessoas lerem em voz alta, né? Lerem falando. Inclusive, tem um momento, eu acho que ele fala isso em Confissões, que ele se impressiona muito com o hábito de leitura de Ambrósio, né? Porque ele lê sem falar, né? Ambrósio lia sem falar. Então ele se impressiona com isso. Que o comum era as pessoas lerem falando. Então, por que ler em voz alta, né? Porque quando você lê em voz alta, você não consegue falar tão rápido quanto você leria com técnicas de leitura dinâmica, por exemplo. Então você começa a falar em um ritmo natural, né? E isso facilita você compreender o que você está lendo. E também porque você faz a linguagem ganhar corpo, né? Ganhar um som. Quando você está lendo sem falar, aquilo está só na sua mente. Quando você fala o som da palavra, das palavras, isso ganha corpo. Então essa é uma forma de você praticar o conceito da leitura lenta. A segunda forma é o ato de memorizar. Memorizar. E ele fala aqui que a memorização, por exemplo, pode ser feita repetindo em voz alta, né, linha por linha, ou por meio da leitura analítica ou imaginativa. Quando nós revisamos um texto várias vezes, isso naturalmente vai se fixando na nossa memória. Então, por que memorizar? Porque, primeiro, você vai reler várias vezes para você memorizar, né? Você vai reler várias vezes. Você vai ler com atenção, para você fixar aquilo na sua memória. E tendo em vista que um dos objetivos da leitura lenta é aumentar a sua compreensão, a sua retenção, é a capacidade de você guardar na memória e de se recordar do que você leu, a memorização é essencial. Principalmente dos trechos mais importantes, às vezes de um poema, de um salmo, que é muito importante para você julga importante. Então, memorizar facilita muito esse processo de retenção e de recordação do que você leu. A terceira forma de se praticar a leitura lenta é copiar trechos à mão, né? Não é de estar no computador aí no seu PC. Copiar trechos à mão, com papel e caneta, né? Papel e lápis, escrever. Inclusive, fala aqui que o Tomás de Kempis,
que é o autor do livro A Imitação de Cristo, um livro cristão clássico já. Dizem que ele escrevia a Bíblia, né? Ele chegou a escrever toda a Bíblia à mão. Então, muitas pessoas, muitos grandes autores faziam isso. Escreviam trechos dos livros, às vezes escreviam um livro inteiro. Ele fala que quando você copia os trechos à mão, você treina o olhar para a construção das frases, internaliza, né, o estilo do autor, internaliza aquilo que você está lendo. Você pensa mais profundamente quando você está copiando à mão. Ele fala que 20 minutos por dia já produzem efeito, né? Então, copiar por 20 minutos trechos de livros à mão já traz grande proveito para o objetivo da leitura lenta. Tá? Então, é interessante. Eu gostei bastante aqui dessa forma, né, de praticar a leitura lenta, copiar trechos à mão. Eu lembro que quando eu frequentava mais, né, como solteiro, as reuniões de jovens menores da minha igreja, nós éramos estimulados a decorar os recitativos, né, decorar salmos, trechos da Bíblia. E quando eu queria decorar, geralmente eu escrevia, né, escrevia à mão o salmo ou o trecho bíblico que eu queria decorar. Então eu escrevia algumas vezes, né, até decorar. Então realmente faz sentido isso. Eu acho muito legal essa ideia, copiar trechos à mão. Tá? Então essa é a terceira forma. Quarta forma é manter um diário de leitura. Manter um diário, né, de leitura mesmo. Então você compra aí um diário e conforme você vai lendo os livros da sua lista de leitura, quando você sublinhar algo que você percebeu que é uma passagem muito bonita ou que te tocou de alguma forma, você passa para o seu diário. Coloca as referências, né, o nome do livro, do autor, talvez da página, e escreve aquele trecho, né, no diário, para que você reflita. Você se faz algumas perguntas depois que você escrever. Colocou aqui, ó. Depois que você anotou, né, aquilo, você copiou no seu diário, você reflete. Por que isso me tocou? Né? E começa a pensar sobre isso. Foi a metáfora, né, do que a pessoa escreveu? Foi o ritmo? Né? Por que isso me tocou? Foi uma associação pessoal? Foi algo que eu passei, que eu estou passando? Semelhante, né, ao que eu passei, ao que eu estou passando? O que foi que me tocou nessa passagem? Então você começa a refletir sobre isso. E qual o benefício disso? Isso mantém viva essas experiências, né, literárias que você tá tendo e também educa o seu gosto. Você consegue compreender melhor sobre o que você realmente gosta, né, na literatura, na vida de estudos de leitura. Então manter um diário ajuda muito nesse sentido. Tanto para você saber realmente do que você gosta, quanto para você fazer essas reflexões e fixar mais na memória essas experiências literárias que você teve, principalmente nos pontos mais impactantes para você, tá? Então, essa é a quarta forma, manter um diário de leitura. E a quinta e última forma é conversar sobre o que você leu. Conversar sobre o que você leu. É interessante que o C.S. Lewis, em um de seus livros, ele falando sobre o que diferencia, né, um leitor literato, que seria um leitor real, aí, leitor raiz, usando a linguagem de hoje, né, para um leitor amador, para um leitor não literato, leitor não literato. Ele fala que um dos fatores que diferenciam é justamente que os leitores literatos reais, os leitores sérios, eles conversam com outras pessoas sobre o que eles leram, né? E eles estão sempre recordando das passagens de suas leituras, das suas passagens preferidas, e conversando com outras pessoas sobre elas. Então, muito interessante. Então, essa é a quinta forma, conversar sobre o que leu. Ele fala que por muito tempo a literatura foi uma experiência comunitária, né? Os gregos, por exemplo, tinham teatros, né? Ele cita aqui, os centros de debate também, que as pessoas debatiam várias ideias filosóficas, por exemplo, tá? E também as tradições judaicas e cristãs cultivaram a leitura pública e as discussões dos textos. Então isso facilita muito a você
fixar na memória e aprofundar nas ideias dos livros que você leu. Porque uma coisa é você compreender a ideia ali, e outra coisa é você aprofundar nessa ideia com debates, com conversas, discussões sobre aqueles temas. Às vezes você começa a enxergar aquelas ideias em um sentido mais profundo por meio da contribuição de outra pessoa que também leu sobre aquele texto. A pessoa fala a opinião dela, o que ela compreendeu, e você, cara, eu não tinha entendido dessa forma, né? Então você começa a enriquecer a sua compreensão sobre essas ideias. Então ele fala que grupos de leitura ajuda a enriquecer esses encontros com a literatura, tá? Conversar sobre personagens, motivações, escolhas linguísticas e trechos difíceis ampliam a compreensão do que você leu. Tá? É o que eu acabei de dizer agora há pouco. Outros percebem o que você não viu e vice-versa. Então, duas pessoas leem sobre um texto. Leem um livro ali, né? Em um determinado capítulo do livro, uma pessoa compreende algo e a outra pessoa compreende também. É claro que tem aquelas mesmas coisas que as pessoas compreendem, né? Elas compreendem igual, mas em alguns pontos específicos do capítulo, uma pessoa vê algo que a outra pessoa não viu, e a outra pessoa também vê algo que esta pessoa não viu. Então, quando elas conversam sobre isso, as duas saem enriquecidas, né? No que diz compreensão total do texto. Então, esses são os benefícios, tá? Então, são essas 5 formas ou métodos aqui que o Adam Walker apresenta para quem quer começar a praticar o conceito da leitura lenta. Só revisando aqui cada uma delas: ler em voz alta, 2, memorizar, 3, copiar trechos à mão, 4, manter um diário de leitura e 5, conversar sobre o que se leu, certo? Então são esses 5 conceitos criados pelo Adam Walker. Eu agradeço a todos por assistirem esse vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Me digam se você já pratica algum desses hábitos, né? Aqui nos comentários. Se vocês gostarem do vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem com outras pessoas e curtam. Isso vai ajudar muito aqui o nosso canal. Meus sinceros agradecimentos e até o próximo vídeo.